Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Por um fio. Salve, salve! Aqui é Flávio Rassi, começando um papo especial sobre arte e cultura no podcast Por um Fio. E a conversa de hoje é com vários convidados na mesma ligação, que é para bater um papo muito especial sobre arte e cultura no século XXI. Esta edição do podcast Por um Fio especial foi contemplada pelo edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc, número 42 de 2020, que é para registro e licenciamento de conteúdo de formação cultural para difusão online. E os meus convidados hoje são Michele Maria, que é atriz, palhaça e produtora cultural, Rafa Touso, que é ator, palhaço e produtor cultural, e Adriana Escanavez, que é atriz, palhaça e produtora cultural. E sem mais delongas, vamos para o nosso papo. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Michele Maria, Rafa Touso, Adriana Escanavez. Obrigado por toparem esse papo especial para a gente falar um pouquinho sobre arte, sobre o nosso ofício e a nossa arte e o momento que nós estamos enfrentando para que ela aconteça. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao Por um Fio. Oi, gente. Obrigada, Flávio. Oi, gente. Valeu, obrigadão pelo convite, Flávio. Prazer é meu em ter vocês aqui conversando sobre este momento que a gente está passando, né? E para abrir a nossa conversa, o nosso papo, eu queria jogar uma pergunta no ar. E aí a gente vai conversar à vontade sobre isso, tá? Nós somos todos artistas de teatro, os quatro atuam na mesma área. O que a gente está passando neste momento, né, com o trabalho que a gente desenvolve, também reflete em muitas áreas do setor cultural, né? Mas o teatro ele é feito ao vivo, aos olhos das pessoas. Porém, agora em tempos de pandemia, né, pandemia do Covid, as salas de teatro estando todas fechadas há mais de um ano já. Como é que está para vocês a saudade dos palcos? Nossa, muito complicada essa resposta, porque eu passei um tempo falando, não, tá tudo bem, a gente vai se adaptando, faz do jeito que dá, eu tô ótima, não tô sentindo falta. Aí esses dias eu fui assistir um espetáculo, passou num festival, um Golinho Só, que eu faço parte. Nossa, eu chorei muito. Ali eu senti porque essa relação é tão importante, não só para mim, mas eu acho que para todo mundo que faz teatro. Me deu uma sensação de vazio, de não estou no lugar em que eu queria estar, que é bem complicada essa pergunta, é bem profunda. Toca fundo, né, Adriana? Toca. Sou do time da Adri também, ali no começo, quando tudo estourou, não, gente, vamos lá, vamos dar um jeito, até porque a gente precisava mesmo dar um jeito, né, senão a gente ia afundar, assim, mas passando por 2 processos de estreia online, essa questão do encontro pós e dessa arte do encontro, ela faz muita diferença, muita falta na nossa vida artística, assim, ela é muito forte e importante para o nosso fazer, né. Então, a primeira estreia que eu fiz online foi tão silenciosa, porque teve um abismo entre gravar, editar, entrar numa rede que não era a nossa rede, né, do grupo, enfim, a minha rede, e essa interação, ela nem existiu. Nessa segunda estreia online, que foi do espetáculo recente nosso do grupo, foi um pouco diferente, mas ainda assim, apesar dos comentários calorosos, das pessoas virem falar no chat, me mandar mensagem no WhatsApp depois, dá aquele quentinho no coração, mas eu em vários momentos me peguei ali chorando da falta da pizzaria depois da apresentação, sabe? Essas coisas assim. E dessa arte do encontro, né? Calor humano. Esse processo de estreia do espetáculo da Dita, né, que eu fiz parte também, que foi esse segundo que a Mi citou, foi muito complicado mesmo, porque, tipo, é muito gostoso você assistir ali o processo, mas é aquele lance mesmo da falta do ao vivo, pelo menos para esse formato, que é um espetáculo idealizado para o físico, né, e adaptado para o virtual. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho assistido
alguns grupos de teatro que se provocaram a realmente produzir para o virtual, né? Nesse sentido, através de mecanismos como live de Instagram, ou mesmo dentro da plataforma do Zoom, que foi o caso até do experimento de um outro grupo que eu participo, o Grupo Fora de Hora, que a gente criou totalmente em formato virtual. Os nossos ensaios eram sempre na telinha quadrada do Zoom, e a provocação dessa criação e dessa interpretação para a câmera como o artifício de tentar aproximar essa relação, né? Porque por mais que a gente saiba que não é aquele calor do momento do teatro, hoje já faz mais de um ano que a gente está tendo esse quadrado como relação pessoal. Então, eu acho que é um campo a se explorar também, o como aprofundar essa relação através da câmera para experimentos cênicos, assim, né? Não me arrisco a dizer que é teatro, porque sei que tem uma galera aí que não concordaria, mas também me pergunto, por que não também, né? Por que não tentar, por que não se aventurar nessa linguagem nova, talvez? Mas eu acho que ainda não é teatro. Bom, eu vou colocar daqui a pouco um pouquinho da minha opinião sobre isso, mas eu acho que ainda não é teatro, mas é porque é tudo muito novo, né? A gente se deparou com uma situação muito nova de ter que enfrentar essa realidade do século XXI e tecnologias e não poder fazer do jeito que a gente está acostumado a fazer. Acho que o grande lance é isso. De repente, foi uma rasteira em todo mundo, a área da cultura foi uma das primeiras a parar, os espaços de apresentação dos primeiros a serem fechados, a gente já está há mais de um ano sem poder fazer da forma como a gente está acostumado a fazer. Mas não quer dizer que a gente não possa descobrir outras formas, né? Eu tenho falado algumas vezes que, no meu entendimento, a gente ainda trazia o nosso ofício muito na pegada, na forma de se fazer do século XX. E aí precisou vir a pandemia de um Covid aparecer para que a gente que já está há mais de 20 anos dentro do século XXI, século da tecnologia, né, das várias ferramentas aí à mão, há muito tempo já, e a gente precisou vir a pandemia para fazer a gente entender que a gente está num novo século e com novos recursos e novas possibilidades. E, de repente, em vez de rolar... acho que natureza, sei lá, estou pensando aqui de uma forma talvez até um pouco absurda, mas no nosso ofício nós não acompanhamos o mundo se modificando. A gente ainda seguia lá nas práticas exclusivamente na forma de fazer do século XX. E aí agora, com essa situação, nós somos forçados a se encontrar com as possibilidades tecnológicas do século XXI, chegar no século XXI com 20 anos de atraso, né? E aí, como é que é esse choque de ser jogado de repente no meio de um monte de tecnologia, não saber direito como lidar com isso, para onde correr? E esse momento para vocês? Nossa, você começou a falar e conforme as outras pessoas foram falando aqui, eu fui criando raciocínios e anotando. Eu escrevi coisas muito parecidas com a sua fala de agora, né? Porque a gente não está mudando ou migrando porque evoluímos, porque tem uma nova tecnologia. Nós estamos migrando porque fomos forçados, a tecnologia ela já estava aí. O que apareceu foi a pandemia, não o recurso. E aí, depois da vinda da pandemia, a gente aprendeu a lidar com os recursos possíveis para criar um novo tipo de encontro, né? Porque, como bem a Michele falou, teatro é encontro, não é só o encontro do resultado final ali de público e plateia, de público e o artista, é o encontro do ensaio, é o encontro daquele momento, é o encontro pós, são múltiplos encontros que a gente está aprendendo como refazê-los, como recriá-los em um outro ambiente que até então era desconhecido para nós, né? Porque a gente é das humanas, a gente precisa do toque, a gente precisa da relação, e aí de repente a gente se viu distante, tendo que criar essa relação à distância, sem poder tocar, sem poder sentir o cheiro, sentir o aperto, o abraço, e eu acho que isso é o mais difícil das artes. Eu entendo que é por isso que as pessoas do teatro estão se batendo para encontrar soluções, para tentar se aproximar disso que nos faz falta, que é a relação próxima, né?
E aí, quando você conversa com pessoas da tecnologia, que já entendem isso, que vem do marketing, que vem da propaganda, aí tem muitos recursos que a gente pode agregar. Então, agora tem essas agências, né? Que eles chamam de agências, essas tecnologias que aproximam o público do produto. Então, você monta o espetáculo e logo depois você pode ir para o site e você pode fazer a cara do artista, você pode montar sua figura. Isso é uma forma de nos aproximar. Mas ainda assim eu tenho a sensação que você está se aproximando mais da tecnologia do que de mim, que estou ali criando aquilo para você. E eu acho que isso, a tecnologia não tem como suprir. Não é? É uma vertente, é uma nova possibilidade, mas tem uma coisa aí que a gente não vai conseguir suprir. Não dessa maneira que a gente estava habituado. Uma pira que teve aquela palestra que a gente acompanhou, eu e a Adri, da Mariana Muniz, que a gente está fazendo parte de um programa do COIES de orientação, né, de grupos, ela com a Atuacia e eu com o Fora de Hora, e a Mariana Muniz traça um paralelo assim, muito bacana, falando que a gente é refugiado digital, que a gente estava total no analógico e tivemos que ser refugiado nesse lugar aqui que a gente não conhece, sabe? Então, é esse lugar de aprendizado e por sermos quem somos, de inquietude, acho muito disso, né? E também, pegando esse lugar do encontro, também acho que é um lugar muito importante que também vem refletindo, porque eu já fazia a administração das redes sociais, dos grupos que eu participo e tudo mais, e a gente entender que a exibição de um espetáculo ou uma intervenção artística hoje, ela é além daquele momento, né? Ela vem de tudo que a gente faz antes na rede e tudo que a gente continua fazendo depois, porque o público da rede, ele é um público que se sente abandonado se aquele conteúdo para de ser executado, né? Então, essa coisa dessa persona que a gente é a partir da tela para criar essa aproximação com o outro, que não é a aproximação que a gente espera, entender que a gente é outro lugar geracional, porque essa falta é nossa, essa falta é muito nossa. Os adolescentes, os jovens que eu conheço, que tenho por perto, eles resolvem muito fácil. Você não tem o WhatsApp? Você está sem o WhatsApp? Não, vamos conversar aqui no Discord, que é um outro aplicativo que você consegue conversar e interagir com quem está online, um chat, você consegue fazer call pelo computador, você não precisa do celular, né? Então, essas ferramentas de conexão, elas já existem, elas estão aí, e a geração de agora não sente essa total falta que a gente sente, né? Então, a gente tem que começar a entender essas camadas, né? Concordo plenamente que a gente é refugiado digital, porque por mais que a gente fizesse qualquer coisa que a gente estivesse fazendo antes da pandemia, não era interação social online, era só o que estava ali. Hoje, um ano depois, a gente consegue visualizar quem está indo mais ou menos para esse lugar, para essa interatividade, para esse espaço que até pouco tempo atrás a gente não entendia, né? Eu ficava assim, gente, mas está tirando foto de comida sim. Está tirando foto de comida sim, porque o telespectador da rede, quem está conectado na rede, está esperando a sua rotina. Ele quer o seu pré, o seu atual e o seu pós. Ele quer, ele espera isso. Então, eu acredito que essas pesquisas, essas gerações de conteúdos online, ao vivo ou não ao vivo, porque o vídeo em estreia que já foi gravado, se ele for só exibido, ele é só um vídeo exibido, mas se ele for só exibido com toda a galera da equipe interagindo no chat, conversando com as pessoas, mandando print, é um conteúdo interativo em tempo real. E aí eu acredito que a nossa visão tem que vir para isso, o tempo real, o que está acontecendo em tempo real, do seu trabalho, da sua rotina, do seu grupo, do seu espetáculo, o que você faz depois, um espetáculo estreia e ele não acabou mais. Você já precisa pensar o que ele vem depois, qual é a interatividade dele depois, para que ele se mantenha, para que as pessoas gerem mais pessoas. O grande lance do online é pessoas online geram mais pessoas online. Esse lance do... Pode falar.
Eu queria testemunhar só rapidinho desse lance que a Mi citou no final. Nesse sentido, o experimento com Fora de Hora, que a gente fez pelo Zoom, me aproximou muito da sensação de estar ao palco. Vamos ver se vocês conseguem entender. Porque a gente idealizou algo, a gente não queria, porque tipo, eu tenho assistido esses experimentos de outros grupos, Brasil afora e tal, e sempre tem um lance desse de também querer educar o espectador a essa tela, né, a essa plataforma. Então sempre rola no começo, para uma melhor experiência, deixa assim assado para você assistir só a tela, não sei o que lá. E aí a gente não queria isso. E, ao mesmo tempo, a gente queria uma cena que quebrasse a parede, a tela, o vidro, enfim. Então, a gente idealizou... Black Mirror. A gente pensou numa cena que o público entrava no espetáculo com essa interação incômoda. Então, um personagem estava recebendo... A galera entrando na sala do Zoom com a configuração já deixada para ninguém poder ligar nem a câmera, nem o microfone, nem o chat liberado para eles. Eles só podiam ver o que a gente mandava no chat. E aí a cena era, aqui nessa locação, inclusive, eu estou, o ator estava num computador pesquisando o nome das pessoas que entravam na sala, e uma projeção atrás dele mostrava a página dessas pessoas. Enfim, aí gerava essa interação que depois se revela algo um pouco de distúrbio com o discorrer desse personagem. Só que o que aconteceu? A gente ensaiou 3 meses, a gente fez testes, a gente fez tudo que você imaginar. A porcaria do negócio caiu a transmissão do computador principal e eu estava de co-host pelo meu celular. E aí a gente olhou para o outro, porque aqui no espaço não estávamos todos do elenco, estávamos eu, o Marcelo e a Lívia apenas, para fazer algumas cenas ao vivo e as demais cenas eram gravadas. E na hora que ia lançar essas cenas gravadas, caiu, não tinha como lançar para o público. E aí a gente já tinha assumido algo que o público estava vendo o experimento, não tinha esse, pessoal, deu um problema aqui, não tinha como a gente fazer isso. Aí eu peguei com aquilo na mão... E peguei e comecei a criar uma cena pelo chat, interagir com eles pelo chat, trazendo o que eles acabaram de ver, né? Improvisando falas ali que não estavam no roteiro. E esse momento, eu vou falar para vocês, eu senti o nervoso de como se um refletor tivesse caído no palco. Caído. Não, foi muito louco. Mas sabe que eu acho que tem umas outras relações possíveis de serem feitas também, que elas são transformadas, é uma outra realidade, mas as relações são paralelas, assim. A gente estava falando no começo aí do contato, né? A Adriana começou falando a respeito do contato, e a gente está aqui trabalhando no virtual, mas sem o contato com as pessoas, né? A gente for pensar, eu fazer um encontro, uma reunião, um momento qualquer que juntava pessoas há mais de um ano atrás, a gente só conseguia pensar praticamente no presencial, né? Vamos marcar ali o presencial e todo mundo vai estar quem pode, quem consegue se deslocar naquele momento, né? Quem tem aquele horário liberado, e às vezes se a pessoa está em casa, tem que cuidar da criança em casa, não vai poder participar daquele momento, porque precisaria do presencial. E a sensação que eu tenho é que a gente nem estava tudo à nossa mão, e a gente nem cogitava muitas das ferramentas mais simples, né? Porque hoje a gente não está deixando de fazer encontros. Nós estamos aqui nos encontrando, a gente Sim. não consegue tocar um no outro, mas Sim. a gente está aqui se encontrando para um papo, a gente consegue fazer encontros de pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Tem um potencial de encontro enorme nessa relação com o virtual, mas a gente vem com um apego do presencial, né? Precisa esse contato olho no olho, e eu conversando com vocês, conversando numa reunião com câmera, eu não me sinto tão longe assim do olho no olho. Não é o mesmo, não é um contato físico, mas boa parte das relações que aconteceriam no momento presencial, eu não sinto hoje perdendo tanto assim
pelo virtual, mas a gente carrega o apego de estar junto, né, ali na presença um do outro. E aí eu falo em reunião, por exemplo, a gente fazer uma reunião ano passado, em 2020, muita gente se deparou com comemorações de aniversário virtual, por sala de Meet, de Zoom, com vários tipos de coisas que foram necessárias, né? E acho que talvez a gente vai se acostumando, depois de um ano a gente já vai se acostumando um pouco e tendo menos estranhamento para isso. E percebendo que não está tão longe assim. Se a gente larga um pouco de lado o apego de uma coisa que é muito legal, é óbvio, que é poder estar na presença de outras pessoas, mas se a gente se desapega um pouquinho disso para se abrir para outras possibilidades, eu acho que a gente tem uma perda, por exemplo, não poder estar na presença de outras pessoas, mas a gente tem um ganho enorme, que é poder estar junto de pessoas que estão a quilômetros de distância. A gente falava disso no bastidor, né, Dri? A gente está se encontrando com muitas pessoas e várias vezes, às vezes várias vezes ao dia, que fisicamente seria impossível, né? O deslocamento para se encontrar. Eu não visualizo como algo bom ou ruim e visualizo que somos nós, a nossa geração, de novo, se adaptando. Porque as gerações mais novas já fazem isso tranquilamente, sem a necessidade de ser por vídeo. A gente faz vídeo. A gente tem uma necessidade de ligar a câmera e fazer a reunião por vídeo. A galera senta nos chats e faz reuniões pelo chat. Conversa ali, manda áudio. É uma geração que ligar vai ser a coisa mais rara do universo. É uma geração que vai fala a mensagem, o essencial, sabe? Ali, a coisa séria. De resto, ficam o dia inteiro mesmo conversando. E aí eu entendo, eu visualizo que a gente está se adaptando, a gente está adaptando a cena, até o nosso primeiro processo. Mas, assim como o Rafa falou do experimento deles, dessa parada do full time, daquilo que está acontecendo de verdade, são os nossos próximos passos, são as nossas próximas idas, assim. E aí eu acredito que não, quando a pandemia acabar, não vai ter mais teatro. Não, vai ter mais teatro. Mas eu acredito que reinventa a arte, reinventa a comunicação, trabalha melhor o público, aproxima o público, aqueles que entenderem. Para mim, essa é a minha maior pira. Eu tenho lido, estudado, feito oficina de performance de rede, tudo que é de plataforma. Aquilo que acontece. Como a gente vai fazer aquilo que está acontecendo no palco para o público também acontecer para quem está online? Esse vai ser o grande pulo do gato, porque aí a gente vai estar fazendo full time a parada. Vai estar acontecendo. Mas eu te pergunto, aí eu vou aproveitar para jogar uma pergunta para você e para os demais. A gente estava falando aqui agora de encontro, né? E como a forma de encontro é diferente no meio virtual. E se o teatro é a arte do encontro, é possível o teatro e a arte como um todo se apossar do meio virtual? Eu acho que sim. Eu acho que é um novo encontro, né? Na verdade, não é se consegue fazer, como você reconfigura o que a gente conhece por encontro. E eu acho que assim, eu estou sedenta para o momento de equilíbrio de tudo isso que a gente está vivendo. Para aquele momento em que as coisas presenciais vão poder voltar e como a gente vai reagir a isso fazendo uma fusão que seja um pouco mais equilibrada. O momento que vai poder escolher, né? O momento em que você vai poder escolher, porque hoje, pela falta de escolha, saudável, a gente se coloca num lugar que eu não vejo muito. Às vezes eu acho que passa do limite do que é saudável, porque a gente não tem outra opção. Então eu estou cedendo por esse momento em que a gente pode escolher como fazer, entender que essa tecnologia existe e ela pode ser muito favorável no nosso fazer. Então, como a gente encaixa para angariar mais público, para se conectar com pessoas que presencialmente a gente nunca teve possibilidade e agora tem, sem perder minimamente o artesanal, porque a artesania do teatro. Então, esse equilíbrio, ele me provoca muito, de saber como eu vou poder usar essas duas coisas que quando eu podia fazer, eu não fazia. Porque há 2 anos atrás eu já podia pensar nessas tecnologias e não pensava porque não tinha porquê.
Agora eu posso. Então, como eu vou me reorganizar para produzir algo que nenhum e nem outro fique de fora? Eu já falei, teve coisas que, para mim, foi um ganho que não pode nunca mais perder. Eu não entendo mais, por exemplo, reunião presencial. Acho que isso não deveria nunca mais existir. Eu também. Reunião de coisas práticas, pelo amor de Deus, gente. Vamos abolir, vamos ficar só aqui, porque deu a hora, acaba, tchau, fecho. Posso ir para a próxima, posso ter 5 reuniões no dia sem sair da minha casa, sem gastar gasolina. Posso fazer a reunião fazendo minha unha aqui do pé, como já fiz. Posso desligar a câmera e fazer janta ao mesmo tempo. Posso otimizar o meu tempo. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma questão que até jogo para vocês, que a Mi trouxe aqui em 2 falas dela. A gente pode ficar full time, a gente pode ter essa conexão o tempo todo. O quanto isso ainda é positivo me colocar o tempo todo nas redes e ter que fazer essa manutenção, porque eu me sinto, às vezes, exausta. E aí eu sei que se eu não tiver aquela presença ali, coisas que eu estou produzindo vão cair. Mas, é exaustivo demais. Às vezes eu não dou conta. Rodrigo, nessa pergunta do Flávio, eu lembrei daquele espetáculo que a Mariana, que eu citei anteriormente, falou na palestra dela, que teve um espetáculo que ela assistiu, Flávio, que era justamente isso, era uma tela, eram atrizes ao redor do globo, o público no teatro e um telão apresentando essas atrizes, e a dramaturgia ocorria dessa forma. E no final revelava-se que uma das atrizes estava no fundo do palco num cenário criado. Então, eu acho que isso em 2010, 2012. Então, eu acho que isso, assim, hoje popularizou para todo mundo por necessidade, mas que é uma possibilidade de... A performance pesquisa muito isso, né? Do hibridismo com a tecnologia. Eu ia falar isso. Eu faz um tempo, não vou lembrar nome, mas também não, aí tem nomes que a gente consegue, mas eu também fui num outro espetáculo que durante ali existia um atuador, né, da cena, que tinha uma câmera e era esse atuador que transmitia. Essa câmera, ela estava acoplada no seu figurino. A gente, no do Zé, era uma câmera mesmo, era tipo uma espécie de um cameraman e tal. Mas esse outro espetáculo que eu assisti, eu não vou lembrar. A câmera estava acoplada, levou muito tempo para ver que era no figurino, que parte do figurino que ela estava. E essa câmera transmitia pelo olhar desse ator, desse atuador, o espetáculo online, para quem havia comprado o ingresso, e ele era uma figura que interferia na cena, porque ele recebia as mensagens. E conforme ele ia interagindo, ele ia modificando a sua atuação. Então, é uma parada da performance e tal, mas eu penso que nesse espaço tem como a gente se alimentar, tem como a gente beber, tem como a gente se colocar nesse lugar, sabe? Eu acredito que a gente tem que só pensar fora da coisa, a gente tem que pensar com a cabeça de uma criança de 12 anos. A gente tem que pensar com a cabeça de uma criança de 12 anos, entendeu? Que tá ali, que tem essa interatividade que tá no sangue, que já nasceu com isso, eles já nasceram com isso, e a gente mudou um pouco. A gente tem eu, né, sou uma pessoa que foi criada assim a respeitar e beber dos mais velhos. A gente está vivendo um momento que a gente também tem que respeitar e beber dos mais novos, quer a gente queira, quer não, que é dali que vai vir toda essa luz que a gente não tem às vezes, né, por uma limitação do tempo que a gente viveu. E respondendo um pouco a Adri dessa questão do full time, eu aprendi, na verdade, dentro de planejar tanto a cena quanto o online, para não ficar sobrecarregado com o processo. Porque a parada não é postar toda hora, a parada não é estar online toda hora, a parada não é estar full time de verdade, a parada é parecer full time.
A parada é... Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas a fulana ou o ciclano tem uma assessoria que faz isso para eles. Tem, aí é mais fácil, obviamente. A pessoa tem vida e os outros não têm. Mas nós não somos essas pessoas, né? Então, você descobrir plataformas, primeiro, plataformas que podem te ajudar, assim, miseravelmente, assim, de você tirar a sua segunda-feira de manhã para programar suas postagens, falando de postagem, né? Programar suas postagens e ter vida a semana toda. Mas, de dentro, ali, assim como a gente escreve um projeto, a gente faz ali o cronograma, a gente planeja o orçamento, quanto que vai gastar o quê, o que vai fazer o quê, que dia vai fazer o quê, a gente planeja o que a gente vai fazer na rede, a gente olha para ela, e aí ela vai começar, depois de um tempo, a gerar quase que sozinha algumas coisas, ela também vai te devolver, então tem esse lugar da escuta da rede também, você visualizar o que as pessoas estão te devolvendo. Então, não é necessário que a gente fique eternamente interagindo, mas que a gente consiga, de uma forma saudável, dar essa vazão, né? Porque também não dá para a gente ficar o tempo todo com a cara na tela, né? Aqui na tela do celular, vamos ficar aqui. Apesar dessa ser o desejo, né, de quem idealizou as redes sociais, é que a gente fique com a cara na tela. Mas é possível começar a pensar dentro da estratégia cênica, a estratégia que você vai usar para transportar o seu público para a tela também. E não é complicado, mas é só a gente pensar em... claro que a gente vai pensar enquanto artista, que a gente vai trabalhar a artesania, que você falou, e a digitalização, que eu acredito que a gente já deveria... A gente vai voltar de novo nesse lugar, a gente já deveria estar pensando, né? Mas a gente não teve a necessidade, a gente não fez. Então, agora, como que a gente refaz e recoloca? Eu já conheço pessoas que começaram a trabalhar artisticamente nesse momento, né? São pessoas que nunca se apresentaram para um público presencial, só se apresentaram para público virtual. E está se tornando um artista, sim, agora, nesse momento. Então, são lugares, mas não é necessário perder a vida para ficar com a cara enfiada na tela. E concordo plenamente, nessa relação com o público, a gente tem um potencial muito grande com essa virtualização, né, do ofício, que é atingir um público que a gente não atingiria no presencial. A gente consegue, numa exibição de um espetáculo neste momento, tá reproduzindo isso para o mundo todo, né? E acho que a gente ainda não tem os mecanismos melhores, os melhores formatos para isso, mas eu acho que isso é um processo. Eu sempre penso que, fazendo uma análise, né, cronológica dessa nossa mudança, faz um ano que, de repente, fecharam os espaços, e foram canceladas todas as apresentações que a gente tinha programadas. E agora? O que vamos fazer? O que eu percebi no começo da pandemia foi um monte de gente desesperada por continuar fazendo alguma coisa. Acho que isso é reflexo, inclusive, das preocupações do momento, né, de tudo, as coisas acontecendo de uma forma muito nova, sem ninguém entender direito o que seria o futuro. Quando fecharam os primeiros espaços, a gente achava que levaria poucos meses, né, a gente já está há mais de ano. Então, eu senti ali naquele momento, as pessoas, uma ansiedade de continuar produzindo, fazendo coisas e mostrando coisas, e isso deu um boom na internet, nessa relação com o público, mas que não era um público exatamente para o que estava sendo produzido naquele momento, e nem estava se produzindo nada especificamente para um público da internet. Acho que a gente agora começa a entrar num processo, nos últimos meses começamos a entrar nesse período, que é começar a entender que, bateu a tecnologia na nossa bunda, que essa é a nossa única opção para o momento, o que a gente faz com isso? E aí começaram a surgir experimentos, estudos, que eu acho que é tudo um grande processo, está muito no começo. Eu acredito que a gente pode chegar em vários modelos de arte na internet muito legais. Ainda não sei quais são, né? Estou aberto a experimentar eles, a conhecer, a descobrir as possibilidades. Ainda não sei quais são, acho que a gente não tem ainda nenhum modelo exato de essa é a melhor forma de lidar, de fazer uma transposição de um espetáculo para o virtual, mantendo o máximo possível da relação com o público que se tinha no presencial. Mas acho que
pesquisas e processos têm que acontecer nesse sentido. Agora não tem como a gente andar para trás mais, né? Não, eu acho que assim, também no começo, nós somos todos pegos de surpresa, e aí a questão é, o que a gente faz com o que a gente já tem? Como é que a gente distribui, veicula, o que a gente faz com isso que a gente acabou de produzir? Muitos grupos tinham acabado de levantar espetáculos, estavam prestes a circular, projetos disso de 1 ano. Então, e agora nós estamos em outro momento. Agora a gente começa a produzir pensando nessa tecnologia, pensando para. Antes não. A gente estava com um monte de material que virou um monte de elefante branco na nossa mão e a gente não sabia o que fazer com elas, porque elas precisavam de um teatro, precisava de gente sentada na cadeira, e aí não tinha. E aí acho que agora nós estamos nesse momento de construir para, né? E uma fala que eu queria deixar registrada aqui, que eu acho que foi muito importante para mim, e faz muito sentido com tudo isso que a gente está dizendo, no começo da pandemia, eu tive o prazer de fazer uma entrevista com a Bárbara Santos, né, que é a professora do Teatro das Oprimidas, que hoje está morando na Alemanha e tudo mais. No lançamento do livro dela, eu tive a oportunidade de trocar uma ideia. E aí, na minha primeira fala, eu falei assim, e aí, Bárbara, como você está fazendo para isolamento social? Ela falou, não, vamos parar aí. Não existe isolamento social, porque a gente nunca se envolveu tanto com as pessoas, a gente nunca se viu tanto, dialogou tanto, chegou em pontas distantes como a gente está fazendo. Nós só estamos vivendo em isolamento físico, muito diferente de isolamento social. A gente está convivendo. É só isolamento físico, pontualmente. E quando todo mundo entender isso, a diferença disso, a gente vai parar de chorar a miséria, né? De falar, mas a gente não está se relacionando, a gente não está se vendo. Estamos nos vendo, nos relacionando de uma forma diferente da de antes, e talvez não se demorasse mais um tempo para acontecer a pandemia, também demoraríamos para usar essa tecnologia. Mas veio agora, vamos usar agora, e as coisas estão acontecendo. Elas não deixaram, a relação não deixou de existir, o encontro não deixou de existir, ele só se reconfigurou, né? A gente precisa aceitar isso. O Rafa já falou um pouquinho aí de experimentos que ele já fez nesse sentido, e só para a gente dar um jogo, entrar nessa ideia do que pode ser feito, o que vocês já experimentaram ou tem em mente experimentar de possibilidades dentro desse novo universo? A minha companhia, a tua companhia, nós estamos num processo de montagem virtual, desde os encontros, né, desde os ensaios, porque a orientação também é à distância, dentro desse programa de qualificação de artes do COIESES, e a gente está levantando um material pensado para o virtual. Ainda estamos no começo e batendo muito a cabeça. É um processo, gente, muito louco, porque numa semana você tem certeza absoluta do que você quer, é isso, nós vamos conseguir assim, passa outra semana, tudo aquilo já foi, já se desconstruiu, todas as incertezas voltam, você já não sabe como você vai lidar, porque a gente ainda está entendendo o mecanismo e as tecnologias, né? Mas já chega coisa nova da tua companhia no virtual. A gente, na Dita, tem algumas pesquisas, umas mais voltadas no planejamento para a câmera, outras que são outras piras, né? O Flávio mesmo tem a produção dos podcasts e audiodrama, que são outras plataformas que eu acho muito válido a gente explorar, até pela democratização mesmo, sabe? Dentro da acessibilidade, possibilidades de quem é cego ouvir um audiodrama de um espetáculo que acontece presencial e saber que aquilo é um espetáculo que vai para palco, enfim. Dentro desses lugares democráticos. A gente tem um espetáculo que eu estou dizendo que ele já é um espetáculo coringa, que é o Quixote, que a gente tem experimentos dramatúrgicos, experimentos cênicos de adaptação para o atual, que também vai ter um novo lugar. Eu tenho meu espetáculo solo da Willy, que ele foi feito todo o trabalho dele em cima de performance. Então eu já trabalhei ele na estreia numa estrutura fechada, já fiz ocupação de espaço com ele, e ele é um espetáculo interativo 100% com o público.
Então, eu estou pesquisando Cam Girls e pesquisando para colocar o Willy nesse lugar performático de interatividade das Cam Girls e executar o espetáculo no meio de tudo isso, né? Então, estou estudando isso e tentando aí se enveredar nesse lugar da interatividade, assim. Eu também tenho vontade de fazer algo que estejam com pessoas e com online ao mesmo tempo, mas ainda não sei o que vai ser, porque por enquanto a gente não tem presença, então é isso. Cara, além do que a gente fez, né, a gente tem esse outro momento durante o programa de orientação também, que a gente está pensando também para o virtual, né, não tem como não pensar para esse formato, que é um estudo de vida e obra do Corpo Santo, né. Então, a gente ainda está nessa pegada também, como a Adri citou, de não saber o que vai ser e deixar o processo conduzir. Mas eu tenho uma pira que desde antes até da pandemia, da pandemia se instaurar na nossa vida, eu penso e estou carente aí de direção, se alguém que estiver ouvindo quiser me adotar, que é um experimento meio performático, mas com virtual, numa locação que simule, por exemplo, um quarto, uma casa, mas que não seja um quarto, uma casa de fato, e que aconteça durante várias horas, não sei quantas, talvez dias, e tudo ao vivo, assim, para o público poder entrar e sair na hora que quiser e estar vendo alguma cena, independente do momento que ele entre, né? Eu tenho essa pira de querer criar isso. Olha, Marina Abramovic no online. Reality teatral. Reality teatral. E caminhando, então, para o nosso bloco final, para encerrar o nosso podcast, edição especial, a arte do século XXI, esse encontro ou confronto. Por enquanto, estamos vivendo o momento do confronto para chegar ao encontro, arte e tecnologias do século XXI. Mas, para encerrar esse nosso papo, nós vamos para as famosas rapidinhas. Que neste momento eu vou jogar para vocês algumas perguntas na lata, para vocês responderem na lata. Sem ordem, respondam como quiserem. Perguntas na lata. E para começar, vocês estão sentindo mais falta do barzinho ou da baladona? Barzinho. Barzinho, boteco de preferência. Boteco. Todo mundo aqui é da turma do barzinho. Bar das meninas, cadeira de plástico. Isso, cerveja gelada e batata frita com todo mundo pondo a mão no mesmo pote. Ai, que delícia. Maravilha. E aí, me digam para vocês qual que é o correto. Afinal, o grande dilema da humanidade é bolacha ou biscoito? Bolacha, pô. Ai, eu aceito biscoito. Ai, bolacha, gente. Biscoito é de polvilho. Biscoito é coisa de velho. Isso aí é polêmico só se você tivesse com carioca aqui. Não tem, já era. Aqui, pelo jeito, está todo mundo com a mesma ideia, né? Mas e quando a gente estiver falando de achocolatado? Chocolatado de verdade, Toddy ou Nescau? Ai, gente, Toddy. Não posso comer nenhum dos dois, porque tem lactose e glúten. Temos aí um Toddy Nescau, eu vou pro Nescau também, o Nescau sai ganhando, então. Eu quero dizer que eu fui pro Toddy depois dos 30, porque antes dos 30 era Nescau, mas eu resolvi mudar. Então eu tenho 3 anos para mudar aí. Eu queria que aquele da vaquinha ali, do gostoso assim, fosse acessível, que aí seria esse. Depois do 30 muda o ascendente e os gostos também alimentares, viu? Muda muito. Ó, eu já passei o 30 faz um tempinho e continuo no Nescau, viu? E na hora do almoço, a gente está só falando de comida, né? Na hora do almoço, feijão vai por cima ou por baixo do arroz? Por cima. Por baixo. Quem põe por baixo é psicopata. Quem põe por baixo é o quê? Psicopata. Você tem que fazer o teste. Não dá para entender feijão em cima do arroz. Eu não compreendo isso. Eu não entendo feijão embaixo do arroz. Eu sopro com marmitex, que o feijão vem por baixo para não escorrer no arroz. É a aderência. Cama, gente. Mas é a aderência. Você põe o feijão no negócio, espalha no prato inteiro. Não, por isso que eu como no prato fundo. Só faz a bolinha do fundo. Não, o feijão vem para dar aquele caldo, aquela malemolência no arroz. Mas você come mais feijão ou mais arroz? Ah, eu como misturado.
eu como mais feijão. Então, você bota o feijão e aí é assim, ó, eu ponho a proporção que vai mais embaixo e aí você vai fazendo a pirâmide. Que vai menos, vai indo para cima. O boquinho. Na conceito da Adri, então o feijão é assentamento. É a base da pirâmide. É a É a base da rainha, pirâmide. velho. É a rainha. E aí, para a gente encerrar, então, vocês sentem mais falta de aquecer para ensaiar ou para apresentar? Ai, para apresentar. Para apresentar. Para apresentar, eu sempre detestei Porque para ensaio, ensaiar a apesar gente que sabe que a gente é meio vagabundo às vezes, né? Não, eu gosto de ensaio, eu gosto de fazer exercício, eu faço na minha sala, eu tô treinando em casa. Não todo dia, gente, também não vamos romantizar o rolê. Mas o aquecimento antes do espetáculo é aquele que vem com a barriga, sabe, com borboleta, sabe? É aquele que você faz para levar, para parar de pensar que você vai entrar em cena. Não, e aquela espiadinha para ver se tem gente. É. Aquela chamadinha do Sesc apresenta, e você sabe quando... Não, gente, isso É impagável, isso é impagável. Aquela vontade de fugir, de falar, por que eu tô aqui? O que eu fiz? A vontade de xixi, a hora que já tocou o terceiro sinal, e você vai passar o espetáculo inteiro com vontade de mijar. Eu gosto muito do momento da criação dos espetáculos. Hoje é o que eu mais gosto, é o momento da criação. Então eu sinto falta de poder estar envolvido mais com esses momentos. Mas aquecer para criar, Flávio, você não... Ó, eu vou tirar tua máscara aqui, hein? Aquecer para criar, Flávio, eu tô com a tua diretora aqui na sala, hein? Não, que isso, eu aqueço muito bem. Aquece, errando 5 minutos. Bom, a gente vai encerrar aqui agora o nosso papo. Eu quero agradecer essa conversa aqui com vocês, queridos amigos e parceiros das artes do Teatro Ribeirão Pretano. Eu vou fazer um agradecimento especial por estarem aqui se dispondo a esse encontro virtual, né, para falar um pouquinho do século XXI e o nosso ofício. A gente, neste momento, a gente vem aprendendo que se deparando com o virtual é fundamental também saber trabalhar via redes sociais. Todos precisam promover suas redes sociais, então vou deixar esse momento para que vocês se apresentem as redes sociais. Quem quiser conhecer um pouco mais de vocês e do trabalho de vocês, como é que encontra vocês no Instagram, Facebook e tudo mais. Bom, quem quiser me seguir lá no Instagram, Adriana Escanavez, a minha companhia é Atua Cia, tudo junto. Minha companhia de palhaçaria e produção cultural, teatro. Então, quem quiser, segue a gente lá e a gente segue de volta. Meu Instagram é @rafatouso, com S. E a partir de lá você consegue encontrar as páginas dos parceiros aí que eu tenho na vida com os outros trabalhos também. E é isso aí, brigadão. Bom, o meu também, você entra lá, @Michele, 2Lz, Maria, 750, e de lá você vai lá na minha bio, tem o Linktree, tem também todos os coletivos que eu participo, as redes sociais de grupos, a rede social da minha palhaça, Michirica Monroe, porque ela é mais interativa do que eu, obviamente, e seguem lá que a gente segue de volta. Maravilha. Então, muito obrigado por esse papo, por topar essa conversa e esse encontro virtual. Obrigado, viu, pessoal? Valeu demais. Deus, foi demais. Junto. Só faltou a cerveja. Doce, hein? Obrigado e até. E terminou o nosso papo com Michele Maria, Rafa Touso e Adriana Escanavez, aqui nesta edição especial do podcast Por um Fio. Eu sou o Flávio Rassi e eu quero deixar aqui um agradecimento muito especial para todos que nos escutaram até aqui. E se você gostou do nosso papo, manda para os amigos, compartilha, ajuda na nossa divulgação. É muito pouquinho que você precisa fazer. A sua colaboração é muito importante para divulgar o trabalho que nós fazemos e é tão rapidinho e ajuda muito a gente. Indica para os amigos. Muito obrigado por nos acompanhar e até já!